Aleluia. Boa noite, Relive. Vocês estão bem? Uma das coisas que eu percebi é que esse relógio aqui não é convertido, viu, pastor? Eu estou em casa, eu preciso de no mínimo 1 hora só para desenvolver e depois pregar. Não, amém, que não tem nada ali. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Hoje a gente estava um dia ali de lazer e eu e o pastor Jeff demos uma aula, a gente já conversou, vamos abrir um curso. Galera do alto, desculpa, tá? Depois vocês pegam a aula. Ah, Chilton, taca de quê? Foi uma surra de vôlei. Quando eu cheguei, tava rolando um futevôlei. Aí eu falei, não precisa jogar. Eu não sei jogar, mas quando foi pro meu esporte, mano, esquece. Tô muito feliz, obrigado. Velho, não preciso nem dizer, cara. É demais, meu coração tá transbordando. Estar aqui com vocês é motivo de muita alegria. E eu tive uma visão antes de subir aqui, e aí daqui a pouco o Thiago Echou, ele vai e confirma essa visão. E o que eu quero te falar é que os céus estão abertos sobre este lugar. E que tem anjos passeando aqui. Amém? Será que você pode ser mais intencional? O céu está aberto sobre este lugar e tem anjos aqui. Não é demagogia, não é clichê, não quero entrar na sua emoção, até porque o que eu preciso é que Deus invada o seu coração e a sua mente e transforme. Então eu não vou atingir isso. Eu vou atingir aquilo que Deus precisa. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Romanos. Capítulo 12, versículo 11. Que diz o seguinte: não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servir ao Senhor. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela diz que ela é uma espada de 2 gumes. Então, Deus, eu quero dizer e declarar que ela não deixa marcas nem cicatrizes. Ela imprime um selo da tua verdade sobre as nossas vidas. E é isso que nós te pedimos. Usa-me, Senhor, esta noite, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Cadê a banda? Brincadeira, gente. Eu sou filho do pastor Jetson, mas eu não canto. Quem já foi no Val sabe que ele já tem um hábito, uma cultura já de cantar e puxar canções. Pastor Jeff também? Engraçado que ele já chega subindo no púlpito pedindo: que nota está isso aí, irmão? Os tecladistas que lutem, tá? Os vocal. O vocal tá descendo aí. Eita, calma, gente, calma. Ele tá só começando. Bom, como vocês já devem ter percebido, acompanhado em nossas redes sociais, tem lá num flyer gigante escrito uma palavra zelo. E eu quero te dizer que se você criou uma expectativa com relação que é o zelo de Deus a respeito de você, eu já vou começar a te decepcionar. Na verdade, quando me perguntaram se tinha um tema, algo queimou no meu coração a partir do momento que me transferiram assim, né? A missão é sua de trazer algo para a gente, e Deus já tinha me entregado algo. E aí o pastor Jeff falou: você tem um tema? Eu falei: pastor, a única direção que eu tenho é zelo. Mas por que eu estou dizendo que eu vou te decepcionar? Porque é o zelo seu, sua responsabilidade, com aquilo que Deus entrega para você. Por que eu estou te falando isso? E aí eu tenho que falar, eu tenho que dizer isso. Quem foi para o acampamento? Quem não foi para o acampamento? Mentira, eu estava lá. Cara, Deus, Ele é único, Ele é lindo, Ele é incrível. E o que Ele derramou naquele lugar, mano,
a gente está ainda como quem... Ainda estamos marinando aquilo que Deus derramou sobre as nossas vidas. E, sabe, me ligou um alerta em muito do que a galera do Yeshua enviou um PDF, como manter. Então, essa mensagem é muito pautada naquilo que vocês enviaram. Como manter aquilo que o Espírito Santo derrama sobre nós. Como manter aquilo que Deus nos entrega, como ter um zelo de fato. Porque, galera, vamos lá, e eu não sou contra, tá? Não me julguem mal, não entendam mal. Eu entendo o seguinte, que aquilo que Deus derrama sobre nós, Ele é cauteloso, zeloso, para aquilo que Ele derramou vai ser suficiente para te levar para uma próxima estação. Vai ser suficiente para te levar para um novo tempo. Só que a gente não tem a sensibilidade ou a percepção de quão é incrível aquilo que Deus derrama sobre nós. Às vezes nós nos tornamos negligentes. Sabe, uma das traduções para a palavra zelo em latim é cuidado e diligência. O que eu vejo que falta em nós é cuidado e diligência com aquilo que Deus derrama sobre as nossas vidas. Cara, não é qualquer coisa, velho. Uma palavra de conhecimento que você recebe, uma direção de Deus, não é qualquer coisa. Eu gosto da visão do livro Chaves para a Economia do Céu, de como o Charles Boss traduz a visão que ele teve, a experiência que ele teve, que tudo no céu é organizado, tudo é particionado, tudo é etiquetado, tudo tem um alvo, tudo tem um nome, tem uma hora e um lugar determinado para acontecer. Cada pessoa tem, sabe, cravado ali no setor celestial, vamos dizer assim, no galpão logístico de Deus, algo que é específico só para você. Não está, tipo, lá a etiqueta indefinido. Não, lá tem uma etiqueta dizendo o nome, o dia, a hora e o lugar e para quem é. Eu posso, sei lá, vou pegar aqui um exemplo. Está lá escrito Enzo, no dia 27, às 21h33. Pega a referência aí. Você tem essa promessa. E aí tem o nosso time maravilhoso de intercessão, de sobrenatural, que vai se mover e vai, Deus, o que é que o Senhor tem para essa noite? O que é que o Senhor tem para nos entregar essa noite? Nos aponta quem que o Senhor... Aí eu acredito, vamos imaginar que... visualiza comigo. Desce um anjo mensageiro dos céus, pega um dos meninos do time de intercessão. Está aqui a etiqueta, é o Enzo, 21h33. Você vai se mover em direção a essa pessoa, você vai entregar essa promessa para ela. Você entendeu como que movimenta os céus, como que movimenta o mundo espiritual, para Deus derramar sobre você algo específico que só foi feito para você? E por vezes nós nos tornamos descuidados com aquilo que Deus nos entrega. Eu acredito sim que Deus está nos movendo para um novo tempo. Eu acredito que Deus está nos colocando em outros níveis, mas o cuidado que vai determinar se vamos ser promovidos para outro patamar, corrigindo, é o cuidado que vai determinar aquilo que vai nos levar a ocupar um outro lugar. E aí, como a gente se move por tempo e estações, e eu acredito muito nisso, eu vou pegar dois caras, referências topíssimas da Bíblia, Moisés e Pedro. Cara, olha Moisés. Moisés nasce, chega no palácio, estou resumindo, porque o relógio aqui já está desviado já. Ele chega no palácio, ele é educado, uma educação egípcia. Quando ele se torna mais velho, ele comete um assassinato e é enviado, e aí ele foge.
ele encontra com outro povo. Depois de um tempo, Deus devolve ele para o Egito e fala, olha, vai lá e liberta o meu povo. Quando chega nesse tempo de libertar o povo, Moisés, primeiro ele tenta negociar com Deus. Deus, eu sou gago, eu sou isso, eu sou aquilo. E Deus, beleza. E Deus vai colocando. Não, então, até que chega um momento que parece que Deus, acha que ele fica enraivecido com Moisés. Nem sei se existe essa palavra. Mas aí ele fica, cara, vai. Eu vou colocar Arão com você. Eu vou prover. Você não está entendendo? Vai, só vai, mano. E aí Moisés se move. Só que Moisés, ele tem uma certa dependência de Deus no processo. O que é isso de ser dependente de Deus? É que para cada ação que Moisés ia fazer, ele esperava Deus determinar para ele aquilo que ele precisava. Ele esperava Deus dizer para ele a próxima tomada de direção. Ele esperava Deus dizer para ele, Moisés, você vai fazer isso. E aí Moisés, vamos lá, toque a rocha. E aí Moisés ia lá e tocava a rocha. Moisés, fere a rocha. Moisés ia lá e feria a rocha. Moisés, agora vai em direção ao mar. E aí Moisés ia em direção ao mar. Quando chega na frente do Mar Vermelho, aí ele olha para o céu e fala, e aí Deus, e agora? Tu nos manda para cá para morrer? E aí o povo, os haters, né? Começa a falar, tu trouxe para morrer, era melhor a gente ter ficado lá e tal, papapá. Mano, olha só. O falta de filtro, a falta de noção do povo dizer que alho e cebola era melhor do que atravessar o Mar Vermelho. Estava sendo liberto. Deus tinha feito que até que eles saíssem do Egito para ir para a Terra Prometida, eles não foram de mão abanando, mano. Os egípcios estavam tão saturados de Israel que eles chegavam e falavam, toma aqui, só sai da minha terra, só vai-te embora. Então ele sai com ouro, mirra, incenso, tecidos, como é que fala? Tecidos finos, luxuosos. Mas a falta de fé do povo põe em xeque aquilo que Deus estava construindo. Mas aí não, Moisés, vamos aqui consultar Todo-Poderoso, Senhor Deus. E aí, o que o Senhor tem para agora? Calma, levanta o teu cajado, ora, intercede. O mar se abre, o povo atravessa. O mar se fecha, os egípcios são. O que eu quero te dizer com isso? Nós não podemos também ser dependentes de que todos os cultos Deus tem que nos entregar algo. Mano, eu só vou se Deus falar comigo. Alguém tem que falar comigo. Eu só vou dar um passo de fé se Deus falar comigo. Mano, Deus vai falar com você, mas Ele só vai te dar uma nova direção quando você começar a se mover na primeira que Ele entregou. Moisés executava aquilo que Deus determinava para ele. Ele se movia. Chegamos na primeira rocha. Fere a rocha, Moisés. Moisés feria a rocha. Vamos caminhar mais um pouco, povo. Chegava na outra rocha. Agora o que eu faço, Deus? Toque a rocha, Moisés. Moisés vai e fere a rocha. Às vezes, se nós não formos perceptíveis por aquilo que Deus quer nos dizer, se a gente não gerar uma sensibilidade e dependência de Deus, e a gente ouvir os haters, a gente vai fazer uma coisa que Deus não quer. Só que Deus ainda vai se mover. Só que quem vai pagar o preço é eu e você. Sabe por que Deus fala para Moisés, toque a rocha, Moisés fere a rocha, sabe por que e Deus ainda provém água para o povo? Porque ele tinha uma promessa com Israel. Mas aí Israel, sabe o que Moisés perde? O acesso à terra prometida. Moisés, por causa daquilo que você fez, que você não percebeu aquilo que eu te falei, você não vai alcançar a terra prometida. Talvez Deus já te falou coisas, Deus já te entregou promessas, e você não alcançou uma terra prometida, porque você ainda não foi sensível para aquilo que Deus te pediu para fazer. Você está esperando uma palavra nova, algo novo, e Deus já te entregou, mano.
Você está esperando uma nova direção, uma palavra. Deus não vai te entregar enquanto você não se mover com a primeira que Ele te entregou. Com aquilo que Ele derramou sobre os que estavam no acampamento. E detalhe, não ficou retido lá. Sabe por quê? Porque a presença é algo radioativo. Os que estavam não estão aqui limitados. Não. Você não foi para o acampamento, nós não vamos orar por você. Não! A gente quer que você se mova junto com a gente, mano. A gente quer que você sinta a mesma presença que queimou sobre nós e tem queimado todos os dias. A gente quer que, vamos lá, escuta esse louvor, ouve essa canção, comece a entronizar no seu coração essa verdade, repita isso. É uma oração onde você está sendo junto com o corpo, e ecoando isso até que as suas moléculas do seu ser comecem a se envolver nisso, e aquilo que foi derramado sobre 1, 2, 3, começa aí no 4, no 5, no 6 e no 10, e todos nós começamos a nos mover na presença, e Deus começa a operar, Deus começa a fazer milagre, Deus começa a transformar, Deus começa a atender as suas súplicas, as suas orações, porque você começou a se unificar e tornou em um só corpo. Vocês estão bem? Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido para vocês? Meu Deus. Mateus 9,17 vai dizer o seguinte: não se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão. O vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficarão conservados. Geralmente, eu já ouvi ministrações a respeito disso, que fala que a gente tem que se tornar um odre novo. Temos que, para receber um vinho novo. Mas eu acho que ninguém ainda trouxe uma percepção de que tempos em tempos, a gente ainda temos vinho, e ainda temos a presença, e que temos que ter cuidado com isso, com aquilo que ainda está sobre nós. Eu estou te falando que a gente precisa ser cuidadoso com aquilo que Deus derramou. Que nós temos que ter zelo por aquilo que Deus deu para nós. Ele deu. Os dons são irrevogáveis. Mas, sabe o que a gente não percebe? E aí eu vou te dar uma interpretação nesse sentido. Eu não sei se você sabe, mas eu acredito que toda a maioria sabe. O odre, ele era uma bolsa de couro, onde o próprio versículo já diz, era usado para transportar vinho ou água, até porque o deserto eu imagino que deva ser uma viagem escaldante, cansativa, estressante. Então você tem que ir preparado. Eu acredito que a galera que sobe a montanha tem toda uma relação de equipamentos a qual eles devem levar e se preparar para subir a montanha. Então, o odre, ele é um item de extrema importância para essa transição no deserto. Só que aqui, as mensagens que traz a interpretação de que sempre temos que nos tornar odre novo, ela só mostra a parte bonita, mas não mostra a parte que nós temos que render aquilo que Deus já nos derramou sobre nós até a próxima estação. Imagina você partir do... Vamos lá, vamos imaginar o seguinte, nós estamos aqui no CIA, nós temos que chegar lá no Valparaíso. No meio disso é um deserto. Nós fazemos todo um planejamento, toda uma logística, onde a gente enche o nosso odre, a que a gente consiga transitar até chegar no Valparaíso. Só que como que você vai fazer isso? Como que você vai transitar? Como que você vai fazer com que a água e o vinho que está nesse odre faça você chegar até no Valparaíso? Até porque se acabar no meio do caminho, irmão, você vai padecer.
você vai morrer de sede. Desidratado, insolação. De vez em quando, eu gosto de ocupar minha caixinha do nada, e eu tô rindo porque isso me remete à minha esposa, que não gosta de assistir o Largados e Pelados. Mas é questão de sobrevivência e tal. E aí, a caixa do homem do nada, ela pode ser preenchida com nada. Com nada. Só que lá mostra algumas coisas. E uma das coisas principais, que é sempre tocada em todos os episódios que você vê ou assistir, ou um que você assistir, é a questão da água, mano. Para sobreviver, você precisa saber, ter uma noção, uma sensibilidade de onde encontrar água. Então, se você não manter o seu odre até do seu destino inicial, até o seu destino final, você vai ter uma insolação, você vai precisar de socorro, você pode morrer no deserto, no meio do trajeto. E ser responsável com aquilo que Deus nos entrega é ter um cuidado, uma noção, uma sensibilidade daquilo que a gente precisa fazer para sair daqui e chegar num outro lugar sem padecer. Aquilo que Deus te entregou não é um peso, não é um fardo, não é angustiante, não é. A Bíblia diz que o fardo dele é um jugo suave e leve. E aí tem uma piada interna que eu digo sempre, cara, se o jugo de Deus é suave e leve para nós que estamos aqui, imagina para quem não está. Cara, às vezes, a gente que está na linha de servir, a nossa gratificação, ela só vem no pós. Eu acredito que foi assim com vocês, né, Nick e Gabi? Cara, mano, esses dois aqui no acampamento não paravam, mano. Mas o sentimento de que está fazendo algo para o reino, ela supera o cansaço, velho. Eu consigo deitar tranquilamente depois de um rolê do sábado, porque a gente que está no relive, servindo, nosso sábado ele já é tipo assim, a partir do momento que a gente acorda, já automaticamente, puf, modo relive. E aí, quando a gente desliga, só depois do pós. Porque é um pós, aí termina o relive, aí tem um pós, aí tá no meio do caminho, tem um pós do pós, aí tá chegando em casa, aí tem um pós, aí você dá uma carona, aí tem um pós da carona, até você chegar em casa, mano. Aí quando você deita, dorme, aí puf. Mas quando a gente deita, mano, no final da noite, no final do rolê, o senso de gratidão supera o cansaço. Aí geralmente, o casal que serve, casados, tá? E aí eu tô te trazendo uma experiência. A gente ainda vai conversar, mano. Já são 3h30, 4 horas da manhã e a gente ainda vai conversar. Parece que tá suavão. E não tá, velho. O corpo tá cansado. Mas a gratificação supera o cansaço. E aí, vamos voltar aqui. Mano, para que você mantenha o seu odre resistente, para que você mantenha o seu odre com elasticidade, para que ele não estoure no meio do caminho, para que você não perca o vinho que Deus derramou, para que você não perca a água que está ali, para que você comece a caminhar, para que você alcance o próximo nível, você precisa de uma coisa. Sabe o que os povos antigos faziam? Para que o odre durasse muito tempo, não fosse um prazo de validade curto, eles hidratavam o couro. O que eles faziam? Eles passavam azeite na bolsa de couro. Não era uma Gucci, tá, gente? Nem Louis Vuitton, nem Lacoste, nem Jacaré. Acabei de estragar o take dela aqui. Era algo, mano, que... E sabe qual
Aqui entra a chave, ó. Sabe o que por vezes a Bíblia remete a azeite? A unção da presença do Espírito Santo. Sabe quando a gente tem a conferência global, inclusive mês que vem a gente vai ter? Se você não fez a sua inscrição, faça. Eu ia falar outra coisa, mas o Espírito Santo falou para dizer faça. Cara, é isso que você precisa. Para chegar no próximo nível, para você conseguir reter a sua promessa, para você conseguir guardar aquilo que Deus derramou sobre você, você precisa hidratar o seu recipiente. Você precisa passar azeite. Em outras palavras, você precisa buscar a presença de Deus para que você consiga suportar, para que a sua bolsa no meio do caminho não venha rachar e nas rachaduras o líquido vai se esvaiando, se esvaiando e se esvaiando. Não existe essa palavra também. Se esvaiando. Se esvaindo. Se esvaindo? Ó, o meu professor ali me corrigiu. Se esvaindo, mano. E você não vai percebendo isso, porque uma rachadura, às vezes está lá, você está no trajeto e não viu aquela rachadura, você não se preocupou em cuidar daquilo que Deus, e aí... eu vou te dar um exemplo muito mais prático ainda. Nessa caminhada cristã, a gente vive muitas... tipo uma montanha-russa. A gente sobe, desce, uma hora está bem, outra hora está mal, outra hora está bem, outra está mal. E numas dessas de tá mal, eu lembro que eu cheguei no meu líder, eu falei, cara, estava chegando perto de uma conferência, e eu cheguei no meu líder, eu falei, mano, eu estou precisando de uma conferência, porque eu estou sentindo que o meu espírito está muito abatido, né? Vai ser legal ir e tal. Eu ainda estava naquela indecisão, se vai, se não vai, se vai, se não vai. Eu falei, mano, eu vou, porque eu estou precisando muito de uma conferência. Porque a gente criou a percepção de que a conferência acontece algo diferente. Mas para o algo diferente ser diferente para nós, a gente precisa ter uma vida com Deus constante, mano. Senão você vai perder aquilo que Deus... Isso se torna uma rachadura na sua bolsa, no seu odre. E aí, na conversa na próxima conferência vai ser legal, só na próxima conferência vai ser um up, vai transformar, vai virar a chave, e eu vou estar no gás de novo, porque eu estou aqui querendo já descansar. Aí o meu líder, não é mesmo, na conferência, tudo acontece, vai ser massa, Deus vai falar com você. E aí eu venho, no primeiro dia nada, no segundo dia nada, no terceiro dia nada, no quarto dia nada. E eu, Deus, fala comigo, Senhor, fala comigo, eu estou aqui, Fala comigo. E eu vou te falar, mano, a única coisa que o Espírito Santo falou comigo foi, cara, como que eu posso te entregar algo novo? Como que eu posso derramar sobre a sua vida, sendo que você ainda não conseguiu nem se movimentar com a primeira que eu te falei? Como que você quer que eu te derrame uma unção, sendo que você não está nem preparado ainda? Como que você quer que eu te traga algo novo, sendo que você nem cultivou, nem plantou, nem semeou, e você está achando que isso vai acontecer aqui numa conferência? A gente não se move de conferência em conferência. A gente não se move, nós, filhos maduros, nós nos movemos diariamente, mano. Nós passamos unção, nós passamos azeite na nossa bolsa todos os dias para que ela não rache, para que quando chegar o tempo de trocar para a nova estação e a gente tenha vinho suficiente para chegar até o destino final da primeira. E aí, gradativamente, Deus vai te entregando uma bolsa maior, vai te entregando um odre maior. Você precisa ser sensível, você precisa ser responsável, você precisa ser cuidadoso.
Você precisa entender como conter as rachaduras, para que quando a sua bolsa começar a fermentar dentro dela, algo que ela não, e quando ela expandir, ela não estoure, porque você foi cuidadoso e diligente o suficiente, passando azeite sobre ela, buscando a unção do Espírito Santo, para que você não padecesse no deserto. E aí você sai do Cia, chega no Valparaíso, foi um odre suficiente para você transitar no deserto e não morrer. Não ficar dependendo de eventos e eventos. Não ficar dependendo de conferência e conferência. Mano, Deus só vai confirmar aquilo que está acontecendo na conferência daquilo que você já tem buscado, velho. Você vai estar mais sensível. Você não vai ser dependente totalmente de, não, todo culto eu preciso que Deus derrame uma palavra de conhecimento. Não, mano. Deus já derramou sobre você. Ele precisa agora que você comece a se movimentar. Ele precisa agora que você tenha zelo para que a bolsa que Ele te entregou, para que o vinho que está sobre você não se perca, porque você não teve cuidado suficiente de passar o azeite, de passar no seu secreto e pedir para que Deus derrame da presença dEle sobre a sua vida. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? Eu espero, eu acho que eu estou muito redundante. Sabe, e para isso eu vou te falar 3 macetezinhos básicos. E o primeiro dele diz o seguinte: manter a consciência. Em 1 Timóteo 1,19 diz o seguinte: preservando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. No mesmo versículo já diz, mano, aqueles que não tiveram a consciência se perderam. Aqueles que não tiveram a sensibilidade se perderam. Aqueles que não tiveram zelo se perderam. Aqueles que não tiveram cuidado se perderam. Aqueles que não foram constantes, intencionais em ter cuidado e em buscar a presença todos os dias, e parece que é chato. Poxa, toda vez é a mesma coisa, eles só falam de ler palavra, de fazer jejum e de estar devocional e estar no secreto. Mano, a gente está falando isso porque é o que funciona na vida do crente, velho. Palavra, jejum, oração e adoração são as armas que Deus entregou para o crente, velho. Eu queria entrar nisso, mas não vai dar tempo. Mas isso são coisas que fazem você abrir os céus. Semana passada lá no Val a gente fez algo tão simples e tão sutil, que talvez para algumas pessoas falando assim, nossa, Deus me usa. Sim, mano, Deus te usa. Nossa, o Espírito Santo me trouxe algo. Sim, Deus te trouxe algo. Porque quando você se move, quando você começa a caminhar, as coisas que Deus já falou a respeito de você, sobre você e para você, se manifestam. Então, quando você tem a consciência daquilo que Deus te entregou, e você tem a consciência daquilo que está no seu coração, quando você tem a consciência que você precisa, sabe, entender que Deus está aí para você, que Ele é acessível e que você vai encontrar Ele todos os dias, seja de manhã, de tarde ou de noite, eu não sei. Isso é manter a consciência dele. Buscá-lo todos os dias é querer manter a consciência dele. Manter uma vida íntegra, em jejum, em oração,
em leitura da palavra é manter a consciência de quem é Ele. Como que você vai saber a respeito de quem o seu pai é se você não tem um relacionamento com Ele? Cara, uma das coisas que eu acho incríveis é que Deus disse, quando Jesus ele está ali no momento de voltar para os céus, e aí ele fala uma das coisas que eu acho que é mais incríveis, mano. Que a gente vai fazer obras maiores do que Ele já fez. Obras maiores. Você já parou para pensar, velho? Eu falo isso para os meninos lá do Val, eu acho que eles já pararam para pensar. Mas, e para vocês do CIC? Vocês já pararam para pensar? Obras maiores, vamos lá. Orar e cego ver. O que é maior que isso? Orar e aleijado andar. O que é maior que isso? Orar e as coisas se multiplicarem. O que é maior que isso? Sabe a canção que a gente estava cantando? Qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi? É a mesma pergunta que eu me faço. Qual o milagre que a gente ainda não viu? Qual o algo a mais, o maior que o Senhor falou, que a gente ainda não viveu? Porque está relatado na Bíblia, mano. E se você der assim, um Google aí, procurar pessoas curadas, você vai encontrar. E você vai ver. Em um dos cultos que eu mais vi impactar a nossa comunidade lá no Valparaíso foi aonde surdos voltaram a ouvir, mano. A gente vê que pessoas não aceitaram aquilo sobre a vida delas e elas foram impactadas e transformadas e Deus trouxe cura sobre a vida dela. O que mais? O que é maior que isso, velho? O que é maior que isso? Eu não sei você, mano, mas eu quero muito mais. Sabe, eu quero uma juventude rendida aos pés do Senhor. Que não seja um público oscilante. Eu quero que daqui 1 ano, 2 anos, essa galera que está aqui seja muito mais, velho. Eu não quero uma nova galera, eu quero essa galera com mais gente, velho. Um avivamento da Rua Azusa, que é o mais conhecido, onde pessoas, antes mesmo de chegar onde era a casa do negão lá, nem posso falar isso, né? Foi mal. As pessoas já eram impactadas, mano. A presença já tocava as pessoas ali, antes deles chegarem na casa. O que é maior que isso? A gente pode passar a noite toda aqui perguntando. Ou a gente pode começar a se mover. E buscar. E viver. E cuidar. E passar azeite no odre para que ele não rache. Para que a gente chegue na próxima estação e entregue para o Senhor. Fala, Senhor, está aqui, eu te entreguei. Está aqui, eu consegui chegar, Senhor. Agora o que tem mais? A presença que o Senhor me entregou, ela fez eu chegar, eu consegui cuidar, eu consegui ter zelo, me trouxe até aqui. Mas agora eu preciso de um odre novo, para uma nova estação, para um novo tempo. Mas isso Deus só vai te entregar quando você tiver zelo e cuidado com aquilo que Ele já te entregou antes. Você só vai ter vamos dizer assim, ousadia para pedir para Deus algo novo quando você cumprir o algo velho.
O segundo ponto é que você permaneça nele. É o melhor lugar, mano. Cara, essa semana eu vi um vídeo que diz o local que, para você estar mais protegido, é o local da presença, é o local do propósito. O lugar mais seguro do mundo é você estar no propósito. Esteja debaixo daquilo que Deus te entregou e você vai estar protegido. Não estou dizendo que você não vai passar perrengue. Não estou dizendo que você não vai ter dias difíceis. Não estou dizendo que vai ter batalhas que não vai dar bom, mano. Mas Deus é fiel. E se você se permanecer fiel, as coisas deles vão se cumprir. As promessas vão se cumprir. E estando nele, vai ser melhor ainda. E por último, já cortaram meu tempo aqui, mano. Quando é lá no Val, eu já falei. É 1 hora. Só para eu fazer a introdução. Foi só a introdução, gente. Vou começar a pregar agora. Tem muita coisa aqui, ó. E uma coisa que a gente precisa entender é o chamado da santa convocação. Em 2 Timóteo 1,9 diz o seguinte: pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. O chamado da santa convocação é que você caminhe sobre o propósito que Deus tem para você e que você caminhe em santidade. Que você não negocie. Que nos dias mais difíceis você procure alguém para, de fato, confiável, que possa te aconselhar. E eu te faço um outro convite e um desafio. Se você confia no seu líder, se você confia na palavra que ele pode derramar sobre a sua vida e esse conselho tem realmente validade, ouça. Ouça, mano, que tu não vai quebrar a cara. Ouça, porque Deus está usando a vida dele para que você não precise se gastar, para que você não precise rachar, para que você não trinque, para que você não perca o vinho que Deus te entregou. Sabe, situações que podem trincar e você nem perceber que você está perdendo aquilo que Deus derramou sobre você? O relacionamento tóxico que você entrou? A vida promíscua que você leva? A falta de busca intensa pela presença? Mano, tem coisa que Deus, Ele conserta. Mas tem coisas que você está carregando, mágoas e cicatrizes que não eram para você estar carregando. Porque quando você procurou alguém para te aconselhar e você
decidiu não ouvi-lo ou ignorá-lo, você mandou uma mensagem dizendo: eu abro mão da proteção divina de Deus sobre a minha vida. É como se você se permitisse viver, permitisse que o seu odre fosse rachado. Porque se você entendeu essa mensagem que diz o seguinte: cara, para eu viver com o meu odre, a partir de agora, até a próxima estação, eu preciso ter zelo, eu preciso buscar do Espírito Santo, que é uma unção que faz com que o meu odre se torne mais resistente, que faz com que eu chegue no meu destino final. E aí você foi atrás daquilo que Deus não tinha para você. E aí você acha mesmo que você vai ter forças para suportar aquilo que Deus tem para você, buscar a Deus, trincado internamente? Você acha mesmo que vai ter condições? E eu não estou dizendo, mano, porque você não vai ter interesse, porque você sofreu uma decepção. Eu queria que vocês se colocassem de pé.